Vamos seguir aqui o nosso conteúdo, né? Eu me chamo Thiago Ventre. Eu sou Gabriel Lírio e hoje nós faremos uma apresentação para vocês sobre a ciência fractal e a conexão com a geometria sagrada, que é a ciência da formação de todas as geometrias que existem na natureza e também de como as dinâmicas se conectam e todas elas são interconectadas através da lei da física. Eu sou o Gabriel Lírio, criador da página Light is Consciousness, e o Thiago é o fundador da página Geometria Sagrada. E nós somos pesquisadores da ciência fractal já tem anos, e nós essa aula de uma forma simples para com que o público tenha uma compreensão mais básica sobre essa ciência que muita gente acha complexa. E vou passar aqui. O Fractal Science é a união, então, né, dos trabalhos do Geometria Sagrada, do Light Consciousness, e a iniciativa para tornar esse conhecimento que a gente vem dedicando em nossas vidas, muito trabalho e estudo, tornar em uma metodologia simplificada que possa construir um entendimento sólido sobre as principais bases para que irá construir o seu entendimento sólido sobre a geometria sagrada e a ciência da vibração. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de simetria que existem na natureza. Aqui nessa imagem, nós podemos ver que desse lado direito existem imagens fractais assimétricas de ramificações, e nós já demos apresentações falando sobre esse tipo de simetria, de assimetria que existe na realidade. E se vocês perceberem, esses padrões de ramificação parecem com padrões de eletricidade. E isso se dá pelo fato do universo ser elétrico. O universo é elétrico e magnético, e por isso as formas de manifestação da eletricidade e do magnetismo recorrem em todas as escalas da natureza. Hoje, a gente vai se focar mais no aspecto simétrico e a gente vai falar sobre os tipos de simetria e as relações que as simetrias têm com as leis da física. Para uma melhor introdução, uma base sobre o que são os fractais, entra no nosso blog, fractalscience.org, e acessa lá que nós temos alguns artigos muito interessantes disponíveis para vocês em um outro formato, né? Então, assim, a gente trouxe aqui alguns exemplos de assimetrias de padrões semelhantes a arcos voltaicos, como o Gabriel estava falando, e alguns outros padrões resultantes de forças magnéticas também e da vibração, né? Então, a gente estuda na ciência da vibração, na ciência fractal e na geometria sagrada os principais motivos pelos quais a natureza é formada. Então, a gente estuda as principais forças que estão criando toda a realidade à nossa volta. Essa ciência, ela não só demonstra como a natureza se forma, mas como os nossos padrões de pensamentos, emoções e comportamentos também são manifestados na realidade. Hoje, a gente vai se focar mais em como as leis da física estão criando as formas na natureza, porém, nós também temos artigos demonstrando como essas leis se aplicam na nossa vida cotidiana. Então, vamos passar aqui. Nesse slide, nós temos um exemplo de simetria radial, que é um tipo de simetria que recorre em todas as escalas da natureza, e é uma simetria de equilíbrio, uma simetria que se irradia de um ponto central. E hoje nós vamos ver diversos exemplos de simetria radial na natureza, e agora a gente vai falar sobre um novo tipo de simetria aqui, que é a reflexiva. Se vocês notarem, no reino animal, diversos seres são duplicados, são bipolares, são polarizados. Você percebe que nós podemos traçar uma linha reta nesses animais e todos eles possuem uma simetria quase que idêntica. Então, esse aqui é o tipo de simetria bilateral e ele se encontra na natureza
porque a realidade é composta do eletromagnetismo e o eletromagnetismo possui polaridades. Essas polaridades criam formas duplicadas na natureza em diversas escalas e nem todas as formas da natureza são duplicadas. Inclusive, nós vamos mostrar mais à frente outros tipos de simetria. Aqui, nesse slide aqui, nós também vemos outros exemplos de simetria reflexiva e bilateral na natureza, nas plantas, nos rostos dos animais, nos corpos. Então, pessoal, assim, a gente frisa na ideia de que existe uma matriz matemática e geométrica que está por trás de toda a manifestação da natureza, visível e invisível. Os antigos, né, tradições e culturas antigas tratavam a geometria como uma das ciências que abordavam a ciência com mais verdade. É tipo uma expressão da verdade mesmo para muitas tradições e muitas ciências. Numa próxima aula, a gente vai abordar essas ocorrências ancestrais e como essas culturas e tradições divinizavam a geometria e como elas percebiam esses símbolos geométricos e por que a geometria sagrada ensina, mostrando alguns símbolos geométricos bidimensionais que muitas vezes são confundidos apenas com desenhos, e isso acaba criando muito desentendimento para algumas pessoas, acaba criando um misticismo exagerado em torno dessa ciência. E o que a gente quer aqui é simplificar e trazer para um entendimento lógico e racional, para que a gente conecte os hemisférios cerebrais, ali um entendimento mais místico e mais junto com o mais lógico, para que a gente tenha um entendimento pleno realmente dessa ciência. Por isso a nossa abordagem ela é muito para que vocês tenham uma maior plausibilidade, uma maior verificabilidade dos fatos que a gente apresenta aqui. Diversas culturas divinizaram a ciência da formação da natureza, pois ela possui o princípio da criação de todas as coisas. A geometria foi considerada sagrada, pois ela é uma expressão da natureza. Então, esses padrões são padrões literalmente da criação das formas. Por isso que elas são associadas muitas vezes ao divino, pois está associada à criação. E aqui, nesse slide, a gente demonstra um exemplo de simetria rotacional, que é encontrado por todos os cantos da realidade. E nós vamos mostrar o porquê que essa simetria rotacional é recorrente em todas as escalas do universo. Essa forma aqui é uma forma de um campo eletromagnético. Isso é uma foto de um ímã por baixo de uma película denominada ferrocel. É uma película magnética com LED e essa película pode revelar para a gente a simetria ou a geometria do campo magnético de um ímã. E isso aqui é uma visão ortogonal ou uma visão bidimensional vista de uma perspectiva de cima desse campo eletromagnético. E nós podemos ver como ela demonstra uma simetria rotacional que é análoga às últimas simetrias que a gente mostrou das plantas. E as plantas na natureza demonstram esses tipos de simetria, pois o universo é eletromagnético. E pelo fato do universo ser eletromagnético, essa simetria rotacional recorre em todas as escalas. Isso é mais um dos motivos porque divinizavam essa geometria. Porque os antigos tinham uma maior conexão com a natureza e eles viam essas simetrias recorrendo em todas as manifestações, né? Nas plantas, né? No corpo humano, no corpo dos animais. Então, esse conhecimento, ele realmente ele foi um pouco banalizado, ele foi esquecido. E se as escolas não tivessem falhado em nos ensinar a matemática, a geometria e os seus aspectos qualitativos, não somente os quantitativos, nós teríamos um intelecto muito mais desenvolvido, uma capacidade criativa muito mais desenvolvida para que a gente possa explorar a ciência do universo e suas tecnologias e expressões. A matemática muitas vezes não é entendida, né? A gente estuda vários números e a gente não sabe qual é a relação desses números com a realidade.
E a geometria sagrada, ela explica como a matemática se manifesta na natureza. Então, ela demonstra que a matemática é uma manifestação da natureza e explica como que as formas surgem na natureza de acordo com a matemática. Aqui nesse slide, a gente demonstra como a rotação deste símbolo aqui cria o padrão eletromagnético, que é uma curva matemática denominada hipotrocoide. Essa curva aqui, que vocês estão vendo. E ela é uma visão bidimensional desse padrão aqui de baixo, que se chama um torus. E a gente vai demonstrar para vocês aqui agora como ele realmente é um padrão que existe na natureza, após esse slide aqui. Mais um exemplo do padrão do torus. Vocês podem ver aqui diversas formas variadas do torus. Aqui embaixo, né, a gente vê aqui que esse torus aqui, tridimensional, é uma expressão dessa forma bidimensional aqui. Aqui abaixo nós podemos ver o padrão da semente da vida, que é aquele padrão de 7 círculos, um padrão estacionário. Nós vamos entender por que estacionário, porque como a semente da vida é análoga ao torus, que é uma simetria bem intricada, como você pode ver nessa sequência no canto esquerdo inferior, nós temos a semente da vida rotacionando por meio da vibração, e com essa rotação, no seguinte ali, 8 rotações visto de cima, e logo após um torus visto de uma perspectiva 3D. Então nós podemos perceber que, na verdade, a semente da vida é um torus, só que antes de ser induzido à vibração. Mas, na verdade, tudo no universo está vibrando, por isso tudo no universo se manifesta através de um campo eletromagnético toroidal, ou seja, na forma do torus. Sim. E para mostrar para vocês aqui que isso é real, a gente tem um exemplo de um vídeo real. São 5 películas de ferrocel aí, uma embaixo. Na verdade, são 6 películas de ferrocel. E elas estão demonstrando aqui um ímã dentro dessas películas, formando um padrão toroidal tridimensional. Então, aqueles exemplos que a gente acabou de mostrar aqui nos slides anteriores são exemplos do torus. Então, aqui nós podemos ver como essa imagem faz parte da realidade, ela está na natureza, ela faz parte das leis da física, principalmente das leis do magnetismo. Realmente essa é uma prova assim cabal que comprova que existe esse campo eletromagnético nesse formato, e na verdade existem milhões de formas, de exemplos que a gente pode mostrar aqui. Esse é um outro exemplo, né, no experimento do documentário Primer Fields, e a gente sobrepôs aqui alguns dos símbolos principais da geometria sagrada. E o interessante é que a gente vai fazer essa conexão entre diversos símbolos da geometria sagrada, não somente explicar cada um separadamente, a gente vai dar as bases para que vocês façam a correlação entre todos eles, o que é um passo fundamental para essa compreensão, para que vocês desenvolvam esse conhecimento e consigam aplicar de fato na vida de vocês, em qualquer área que vocês quiserem. Nesse slide aqui, vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo aqui. Essas bolinhas de metal estão sendo jogadas entre 2 cumbucas magnéticas que estão prendendo elas aqui, estão empacotando essas bolinhas e formando simetrias. Se vocês repararem, quando tem 3 bolinhas, ela faz um triângulo, quando tem 4, faz um quadrado, quando tem 5, faz um... E conforme vai aumentando o número de bolinhas, vai criando simetrias mais complexas. Todas simetrias poligonais são polígonos que a gente usa na geometria. Em diversas áreas da ciência, a gente encontra esse tipo de geometria, e elas são naturalmente formadas pelo magnetismo. E isso aqui é um campo bidimensional, é uma estrutura estática bidimensional que existe dentro do campo eletromagnético. Então nós podemos ver aqui, ó, a gente sobrepôs
estruturas geométricas que representam essa estrutura que fica dentro do campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético, a estrutura do fluxo do campo eletromagnético é um torus. Só que a forma estrutural estática do campo eletromagnético, ela possui esse formato aqui. Perfeito. Então, esse experimento de bolinhas confinadas induzidas ao magnetismo nos mostra como a geometria, na verdade, funciona como parâmetros de organização, distribuição de energia e eficiência. Então, a gente pode observar isso em toda a natureza e esse é um dos melhores exemplos que a gente encontrou ao longo dos nossos estudos para mostrar como o magnetismo arranja todas as partículas que estão sendo interagidas ali no meio, no ambiente, elas estão se organizando em padrões harmônicos geométricos. E aqui embaixo nós vamos falar um pouquinho mais à frente dessas duas geometrias que nós destacamos aqui em cima desse mesmo padrão. O de cima é a flor da vida, vocês já podem estar familiarizados, mas também vamos falar sobre eles um pouco mais à frente. Como a gente acabou de ver, esse padrão ele foi formado no slide anterior, no experimento de magnetismo. Foi sobreposto ali. E isso aqui é uma molécula de nanografeno. Nanografeno é feito de carbono e carbono é a molécula que compõe toda a vida na Terra. Então, a molécula que cria vida possui esse formato aqui e nós podemos perceber como o magnetismo ele é responsável pela estrutura das moléculas, não só das moléculas, mas também da morfologia das plantas, dos animais. E nessa apresentação a gente vai mostrar para vocês como isso é real. Átomos só conseguem se conectar para formar moléculas por causa do magnetismo. Então, o magnetismo é o fenômeno físico que permite com que as formas geométricas, todas as formas da natureza, sejam formadas. O interessante é que não somente átomos, né, mas os átomos eles agem analogamente aos astros, né, aos planetas, às estrelas, então as galáxias. Então toda a mesma dinâmica que a gente observa em um átomo, a gente observa em um sistema solar inteiro. Então a gente observa a ciência através do microcosmo, mas sabendo que ela também se aplica no macrocosmo. E existe o microcosmo externo, mas ao mesmo tempo também existe o microcosmo interno, que é tudo que está acontecendo dentro da gente, no nosso organismo, no nosso metabolismo, inclusive na nossa mente, nossos pensamentos, comportamentos, porque se tudo é energia e tudo é uma manifestação de frequência, de vibração, então nós estamos sendo um filtro aqui dessas energias, dessas vibrações eletromagnéticas estão sendo conduzidas através do nosso corpo e manifestadas, né, a partir do nosso comportamento, né, de cada uma de nossas escolhas estão trazendo à tona aquilo que a gente está criando, né, a partir da nossa consciência desses fenômenos, a gente pode, de fato, dirigir, vamos dizer assim, direcionar um pouco daquilo que a gente compreende como o que a gente está buscando na vida, né? Aqui a gente tem uma demonstração da geometria espacial, do eletromagnetismo da vibração. Nós acabamos de ver que a molécula do carbono possui uma estrutura hexagonal análoga a essas estruturas que a gente está vendo aqui. São as estruturas que são formadas pelo eletromagnetismo e, literalmente, essas são as formas criadas pelo fenômeno do eletromagnetismo. Essas geometrias elas não são só desenhos, mas são representações de fenômenos energéticos e físicos do padrão de interferência do campo eletromagnético. Talvez por isso a geometria sagrada foi tão divinizada, porque realmente existem simetrias, existem geometrias que descrevem tão bem fenômenos naturais, fenômenos que se recorrem em toda a natureza, e existe, vamos dizer assim, uma complexidade em volta disso, porque a partir de uma forma, diversas outras surgem, né? E aqui a gente traz
um punhado delas, a flor da vida, o Vector Equilibrium, nesse do meio de cima, e no caso essa geometria que está no centro aqui, certo? E a grade de 64 tetraedros, ou matriz isotrópica de vetores, e a gente pode correlacionar todas elas à dinâmica da flor da vida, assim como aqui embaixo, um empacotamento de esferas, descrevendo esse vector equilíbrio dentro da flor da vida, e o campo eletromagnético toroidal sendo formado ali, o esqueleto dele, pelo vector equilíbrio. Então, para não parecer muito complexo isso que a gente está trazendo aqui agora, a gente vai dar uma explicadinha melhor aqui para vocês, porque realmente, quando a gente junta assim tanta informação, pode parecer um pouco desconexo, mas a gente já vai fazer esse link entre tudo isso. Basicamente, o torus é o fluxo do campo eletromagnético, é a dinâmica do campo eletromagnético, e a flor da vida, o vector equilibrium e a matriz isotrópica de vetores, que é a grade de 64 tetraedros, é a estrutura estática. E nós percebemos isso nos slides anteriores. Sim. O vector equilibrium e a matriz isotrópica de vetores, também chamada de grade de 64 tetraedros, é como se fosse um esqueleto ali da flor da vida e do torus, certo? Como vocês podem ver nessa imagem aqui. O vector equilibrium, ele é uma estrutura totalmente autoequilibrada, com 12 vetores ou arestas convergindo para o centro, e ele é a forma mais autoequilibrada, por isso também é conhecido como a geometria do ponto zero ou do vácuo. E ele representa um estágio de contração, enquanto a grade de 64 tetraedros representa um estágio de expansão. Então, eles são basicamente uma oitavação ali da geometria, uma oitavação, uma polaridade contraindo e a outra polaridade se expandindo. E se você sobrepor o vector equilibrium e a grade de 64 tetraedros na flor da vida, você vai ver que casa perfeitamente, porque é a mesma forma, é a mesma expressão, porém sendo descrita de outra maneira, né? A grade de 64 tetraedros é a expressão masculina de linhas retas da flor da vida, porque existe essa concepção de que linhas curvas dizem respeito à energia feminina e linhas retas dizem respeito à energia masculina. Então, é completamente casado aí esses conceitos, e são os conceitos chaves muito importantes para a gente avançar nesse entendimento. Então, se vocês tiveram alguma dúvida sobre essas explicações, deixa aí nos comentários. No final dessa aula, a gente vai responder perguntas, selecionar algumas, nossa equipe aqui vai selecionar algumas perguntas, e a gente vai esclarecer tudo isso. Então, essa geometria, ela não existe só no campo eletromagnético. O que é isso aqui que vocês estão vendo? É um experimento de cimática. Cimática é a ciência do som visível e da geometria da vibração. Aqui nós temos um meio circular com água iluminada sendo vibrada por um som, por uma frequência. Nesse vídeo, se eu não me engano, são 14 Hz sendo vibrados. E nós podemos perceber, se vocês pausarem esse vídeo, você vai ver que diversas formas de tetraedros aninhados e de hexágonos estão sendo formados aí. E aqui a gente tem uma foto aqui do lado, com alguns frames, e vocês conseguem perceber que essas literalmente as mesmas formas que a gente viu sendo formada pelo campo eletromagnético. É o vector equilibrium, a flor da vida. Podemos ver aqui um hexágono muito parecido com a molécula do nanografeno. E nesse slide a gente vai aproveitar para mostrar como o eletromagnetismo e o som são associados. Muitas pessoas pensam que o fenômeno do som e do eletromagnetismo não tem nenhuma associação, porém o engenheiro acústico John Stuart Reid, no modelo teórico dele da propagação sônica de componentes de energia eletromagnética, ele propõe que todo som tem um componente eletromagnético e todo eletromagnetismo tem um componente sonoro. E não é à toa que o som se propaga de forma esférica, assim como o eletromagnetismo tem uma propagação esférica.
E é a interseção das esferas do som que cria essas formas geométricas. Como nós podemos ver aqui, nós temos outros exemplos de cimática, que são exemplos do som visível aqui, e a gente está comparando essa simetria gerada pelo som na água com as simetrias que se encontram na natureza. E a gente faz essa comparação porque é exatamente a lei da vibração e as frequências da vibração que criam essas formas na natureza. Entendendo como o som possui um componente eletromagnético e o eletromagnetismo possui um componente sonoro, nós conseguimos entender como esses fenômenos vibratórios formam a geometria na natureza. Essa informação que o Gabriel acabou de passar é realmente importantíssima e uma chave também central para a gente avançar nesse conhecimento. E assim, tá na ciência mais atual possível e na mais ancestral possível. Você pode ver a valorização desse conhecimento, do som, como sendo também algo primordial, como participando aí da criação da natureza. Então, a gente saber que a propagação natural do eletromagnetismo e do som é esférica, a gente consegue compreender o porquê a matemática utiliza de coordenadas polares, porquê que a aritmética modular é dentro de um círculo, porquê que a esfera é a forma mais eficiente, porquê que todas as geometrias de todas as moléculas da natureza cabem perfeitamente dentro de uma esfera, por que que a geometria do eletromagnetismo surge a partir de uma esfera. E pela cimática, é uma ciência que a gente reproduz, que a gente consegue perfeitamente perceber como a vibração está emanando ali vibrações que estão fazendo bolhas, né, que estão criando esferas, movimentos esféricos que geram ondas que criam interferência, formando esses padrões. Então, é realmente uma combinação de vibração e de interferência de ondas esféricas, formando todas essas simetrias, o que pode ser explicado também como a geometria ou a simetria de algo é resultante pela interação da frequência do meio e dos fenômenos que estão envolvidos ali, por exemplo, os fenômenos da luz e do som, né? A refração, a difração, alguns fenômenos ali que estão influenciando como a gente percebe a luz e o som no meio, todos os elementos envolvidos na criação da natureza, de alguma manifestação da natureza, estão se influenciando, se auto-influenciando mutuamente para formar alguma simetria, entendeu? Então, por isso a gente consegue perceber tanto simetrias quanto assimetrias, mas todas elas seguem um padrão matemático e geométrico que a gente consegue explicar e dizer do porquê, né, aquilo ali está acontecendo. Aqui nós temos outros exemplos de comparação de padrões de cimática. Esses padrões aqui foram capturados do Journey of Curiosity, que é uma página, e essas são fotos de padrões de cimática formando simetrias poligonais, e nós podemos fazer uma comparação com as plantas que estão ao lado. As simetrias aqui, as ordens de comparação não estão exatamente, não são iguais, né? Tipo, por exemplo, essa aqui é um padrão hexagonal, essa aqui é um padrão hexagonal. Não está na ordem aqui, mas... padrão pentagonal. Se vocês encontrarem aqui, se vocês procurarem, vocês vão encontrar a relação simétrica. Vocês podem perceber que é muito parecido. E se vocês quiserem procurar na internet, vocês vão achar diversos, milhares de padrões de cimática. E vocês podem entrar no nosso site fractalscience.org, que nós temos um artigo todo sobre cimática. E se vocês quiserem se aprofundar, vai lá e dá uma lida, porque tá muito bom. Aqui nós temos um exemplo de um vídeo de cimática. Eu vou até colocar o som para vocês ouvirem aqui. Nossa, não tem como colocar som. Aqui vocês podem ver a vibração nessa água está criando um padrão idêntico
a um padrão de girassol. Que é aquele mesmo padrão do ímã gerando um campo eletromagnético. Sim. Se vocês voltarem alguns slides antes. Então vocês conseguem perceber que o som gera uma simetria idêntica à simetria dos campos eletromagnéticos, idêntica à simetria de flores, idêntica às simetrias que existem em diversas escalas. Então isso leva a gente a concluir que a lei da vibração é o fenômeno por trás da simetria e da forma em todas as escalas da natureza. Esse aqui é um exemplo, um experimento que foi capturado por Sean Picarsik ou David Schermeyer, eu não lembro agora quem fez. É um experimento de um speaker gerando uma frequência em uma bolha. Isso é uma bolha de sabão que está aí. Às vezes você pode olhar e você pode não acreditar que isso é real, acreditar que é uma CG, mas isso é um experimento real. E é só uma frequência em uma bolha de sabão. E se vocês notarem, ela cria exatamente um padrão toroidal, um torus, que é idêntico ao padrão que a gente encontra no campo eletromagnético. Basicamente, esse é um experimento de cimática 3D, porque ele não está utilizando apenas água numa superfície plana. Ele estimulou a formação de uma bolha para mostrar ali a geometria tridimensional do campo eletromagnético sendo formada e distribuída ali. Né? Sim. E aqui a gente tem um exemplo mostrando que o padrão de interferência de onda, independendo de qual é a origem do fenômeno, ele sempre cria esses padrões análogos. Você vê que um campo eletromagnético formando uma simetria muito parecida com a simetria do padrão de interferência de onda da luz. E esse exemplo aqui, à direita, são duas fontes de frequência vibrando a superfície da água, e você vê que a interferência dos padrões dele cria um padrão bem parecido com todos os padrões de interferência que se encontram na natureza. Perfeito. Então aqui a gente consegue só nessa imagem perceber padrões de interferência de ondas na água, estimulados pela vibração, padrões de interferência de onda na luz, padrões de interferência na música, né? Aqui, essa imagem aqui mostra a série harmônica e os sobretons, né? De cada oitava, de cada harmônica relacionada às notas, né? Esse aqui é um estudo que vem lá de Pitágoras, então isso aqui correlaciona muito bem o eletromagnetismo com o som e com a luz, né? Obviamente. Então, realmente, esse slide, ele esclarece bastante essa questão da interferência de ondas formar todas as simetrias, né? A vibração é um fenômeno mais simplificado para a gente mostrar ali como se dá, como a vibração se propaga, né? Como a gente disse, a radiação e a expansão do som e do eletromagnetismo são esféricos. No exemplo anterior, a gente estava mostrando padrões bidimensionais de interferência de onda, porém, o som e o eletromagnetismo, na verdade, possuem estruturas tridimensionais e, por isso, eles são esféricos e não são circulares. O círculo, ele é uma sombra bidimensional, uma projeção ortogonal de uma esfera. E por isso ele funciona tão perfeitamente na matemática e ele é um ótimo gráfico para a gente compreender diversos fenômenos, mas ele não representa o fenômeno real, né? Nós podemos usar círculos e círculos de círculos para poder representar dinâmicas de onda que existem na realidade, porém não é uma representação 100% objetiva e gráfica do fenômeno. Mas os círculos são muito úteis como uma ferramenta para demonstrar como a onda funciona. E a onda, ela, na verdade, ela não é um padrão de ondulação, ela é uma expansão esférica. A ondulação, ela é uma representação de uma oscilação. Então, ela é útil como uma ferramenta gráfica para entender a onda, mas ela não é a onda em si. Não confunda a estrutura da onda com uma ondulação. A estrutura da onda, na verdade, é uma esfera. A ondulação é só uma representação da oscilação
dessa expansão. Interessante, porque se você olhar para uma onda, essa ondinha, que como ela é representada, fica parecendo que a onda vai somente em uma direção. E a gente sabe que o som não é assim, se chama de omnidirecional, então é para todas as direções igualmente, certo? Distribuída. Então, é realmente incrível. E quando a gente sabe que a área ali de uma esfera, se você mapear ela, a gente até fez uma publicação dessa na nossa página, você consegue fazer o padrão de onda a partir da área da superfície de uma esfera. Então, realmente está tudo ligado. A onda, essa onda bidimensional, esse desenhozinho, ele consegue simplificar muitos conceitos e muito conhecimento para que a gente entenda algumas coisas, mas é determinante que a gente saiba que esse fenômeno, na realidade, ele acontece esférico, é um conhecimento mais próximo de nós humanos que vemos a realidade e percebemos ela tridimensionalmente. Nesse exemplo aqui, nós percebemos uma série de Fourier no canto superior, demonstrando como ciclos de círculos em volta de outros círculos podem representar padrões de oscilação de onda, de uma forma bem objetiva. E se nós traçarmos a trajetória de ciclos girando em volta da circunferência de outros círculos, nós podemos formar simetrias poligonais que recorrem em todas as escalas da natureza. A gente vai ver mais à frente como esses padrões de ciclos existem não só nas flores, essas simetrias poligonais formadas por ciclos, não existem só em flores, mas existem nos ciclos dos próprios planetas. E mais na frente a gente vai mostrar isso. Então, isso é uma explicação matemática que mostra de forma simples como ciclos dentro de ciclos estão formando todas as simetrias e a gente vai explicar como isso também é a representação da vibração, porque se o círculo está representando ali uma emanação esférica, aquilo que eu falei, que todos os elementos envolvidos estão mutuamente se influenciando, então a gente percebe que qualquer relação de ciclos dentro de ciclos vai inevitavelmente acabar gerando alguma simetria, alguma forma. Então, isso mostra como a matemática e a geometria são perfeitas. Como o modelo do universo, ele é tão muito bem pensado e tão muito bem perfeito para que nada fuja dessa harmonia. Obviamente, tem o lado assimétrico, tem essas questões que a gente trata mais um pouquinho à frente, a gente vai avançando aos poucos nesses conceitos. A assimetria, às vezes ela parece ser aleatória, mas ela pode ser explicada através da matemática, através da teoria do caos. Ela demonstra que padrões assimétricos aparentemente aleatórios existem uma ordem matemática subjacente, ou seja, até o que aparenta ser aleatório e desordenado, na verdade, existe uma matemática por trás ordenando aquela dinâmica ali. Aqui nós temos mais um exemplo de as formas geométricas que nós podemos extrair de acordo com a sobreposição de círculos. Nós percebemos aqui que conforme mais círculos vão sendo adicionados e conforme eles vão rotacionando, diversas formas geométricas vão surgindo e se tornando mais complexas. E essas formas são análogas às estruturas que existem nas moléculas, nas plantas, nas frutas e nas órbitas dos planetas. Então, esse processo de círculos ciclando conseguem demonstrar de uma forma muito conveniente como que as formas de todas as escalas da natureza estão sendo geradas. Esse slide aqui, ele é uma representação da cosmologia védica que diz respeito sobre o que nós estamos falando aqui agora, sobre a morfologia da natureza e do universo. E nós podemos relacionar aqui, né, como padrões pentagonais que existem em diversas escalas são análogos. Por exemplo, aqui
Isso aqui é a geometria orbital da relação de Vênus com a Terra. Forma esse padrão pentagonal, que é um padrão análogo a um padrão de simática pentagonal, padrão análogo à simetria da seção transversal do nosso DNA. Isso aqui é um padrão decagonal, é um padrão de 10 pontas, ou seja, são dois pentágonos um dentro do outro. Rotacionado em um determinado ângulo, né? Se você vê essa linha azul mais escura, está mostrando um que está acima e tem um outro pentágono lá atrás, né? Então é interessante porque esse padrão de Vênus ele é uma visão transversal dessa órbita. Esse padrão aqui do DNA é uma visão transversal. Esse padrão aqui é uma visão transversal de uma maçã. Então, se nós ficarmos analisando cortes transversais de diversas estruturas da natureza, a gente encontra essas simetrias que são análogas, porque o fenômeno que está gerando todas as formas da natureza é o mesmo. Então, formas análogas vão surgir em todas as escalas. Aqui um diagrama que mostra alguns diagramas que mostram diversas formas criadas por relações de órbitas de planetas visualizadas na perspectiva da Terra. Então, se você analisar Mercúrio aqui, faz um padrão que parece com uma maçã, né? Esse padrão se chama um cardioide, e todos esses outros padrões aqui são formados por cardioides, sabe? Diversos ciclos formam diversos cardioides que vão formando essas simetrias poligonais. Então, a interação dos ciclos dos planetas, né, estão formando simetrias muito belas e que a gente encontra em campos eletromagnéticos, encontra em frutas e encontra na geometria molecular, né, daqui da vida na Terra. Então, é impressionante como isso não acontece somente aqui na Terra, por mais que a gente não tenha noção de muito estudo, né, além da Terra, né, sobre vida orgânica e tudo mais, a gente sabe que os planetas e o sistema solar e as galáxias e todas as estruturas macrocósmicas seguem esses mesmos princípios de comportamento da vibração. Então, esses padrões aqui, eles são formados através de relações de órbitas de planetas. Então, o que isso quer dizer? Que o universo inteiro, todas as galáxias, todos os sistemas solares, se você for parar para fazer a relação de uma órbita de um planeta com outro, ele vai gerar um padrão de uma geometria simétrica. E essas geometrias estão sendo formadas pelo campo eletromagnético que está rotacionando todo o universo, e são as relações das frequências das rotações dos planetas que estão gerando esses padrões orbitais. E esses princípios da geometria da órbita dos planetas são explicados através de um fenômeno chamado ressonância orbital. E a ressonância ela é um princípio responsável pela formação da geometria na natureza. É a ressonância do som na água que gera aqueles padrões geométricos que a gente vê em experimentos de simática, e é a ressonância entre a frequência de planetas que gera esses padrões geométricos. Então, nós podemos perceber como esse princípio ele é um princípio científico por trás da formação de todas as escalas da realidade. Nesse slide, a gente mostra a conexão aqui entre o vector equilíbrio, né, entre a geometria do espaço, né, com o torus, com a maçã, com uma galáxia, e mostra realmente como essa geometria está em todas as escalas, e o vector equilíbrio, né, que é a geometria do espaço, se a gente observar nessa imagem aqui, ela consta o vector equilíbrio em linhas amarelas, um torus aqui nas linhas verdes, e essas espirais aqui, né, duas espirais de φ, né, que estão compondo ali, vamos dizer, a interferência de ondas, criando todo o espaço. Então, é como se ali, naquele ponto azul ali central, dentro do vector equilíbrio, fosse o vazio de onde está surgindo, né, de onde está emanando a vibração.
Essa imagem aqui do lado ela é muito boa para poder explicar a estrutura e a dinâmica do campo eletromagnético. Nós vimos que o campo eletromagnético visto por cima possui uma estrutura de interferência de onda igual a essa aqui que a gente está vendo. E quando a gente vê ele tridimensionalmente, ele tem uma estrutura igual a esse torus. E quando a gente vê quando bolinhas de metal são aglomeradas no plano do campo eletromagnético, elas criam formas análogas ao vector equilíbrio. Então, essa imagem ela consegue representar muito bem todas as manifestações, seja da estrutura e da dinâmica do campo eletromagnético. Sim. E aqui dá para ver na música também, né? O vector equilíbrio em relação aqui em um círculo que categoriza aqui as notas musicais, né? Que é o campo eletromagnético do Sol, e aqui o campo eletromagnético de uma galáxia, o campo eletromagnético de uma árvore, né? Da Terra, de uma maçã e aqui de uma galáxia, né? Vista, né? de forma lateral. Esse campo ele está relacionado com a morfologia de tudo que existe. Nós podemos perceber até que a maçã ela tem um formato de torus. Você percebe um cardioide abaixo da maçã e um cardioide acima da maçã, só que tridimensional. É exatamente a mesma forma geométrica que a gente encontra na órbita dos planetas, esse cardioide. Em algumas aulas futuras nós vamos explicar melhor esses conceitos de cardioide, nós vamos apresentar muito mais conteúdo para você. A gente sabe que não dá para a gente chegar e despejar muito conteúdo de vez para vocês, porque tem esse conhecimento, ele tem que ser digerido com calma realmente. Já recebeu alguns feedbacks para não estender muito, né, fazer vídeos mais curtos. Então, se você concorda, deixa aí seu comentário, se você gosta desse estilo mais longo também, que a gente vai adaptando e vai melhorando aí cada vez mais a entrega do nosso conteúdo para vocês. Então, a gente entende a partir desse conhecimento que a gente passou até aqui, que a geometria sagrada, ela nos oferece um conhecimento que dá para a gente melhorar todas as expressões de nossas atividades, né, nas artes e nas ciências, né? A gente foi acostumado a apenas valorizar um conhecimento mecânico, enquanto um conhecimento que nos dá liberdade de ser verdadeiros pensadores e condutores de nossa vida, que a gente realmente seja protagonista da nossa vida. É interessante que aqui tem uma frase do Buckminster Fuller, né? Ele fala que o vector equilíbrio é o ponto zero dos acontecimentos ou não acontecimentos. É o teatro vazio, o circo vazio e o universo vazio, prontos para alojar qualquer ato e qualquer audiência, né? Descrevendo um pouco dessa geometria do vácuo. E eu lembrei agora, porque eu vi essa citação dele, e o Buckminster Fuller é uma referência, um cara assim que mais contribuiu, né, nesse estudo da geometria sagrada, né, na arquitetura, no design, na biomimética. Então, ele, aos 19 anos, ele se considerava um cara medíocre, e ele falou, eu vou dedicar essa minha vida para ver se eu consigo fazer a diferença. E esse cara foi estudar esses conceitos, ele foi ver até onde ia, até onde ele conseguia realmente se superar. E ele realmente é uma das maiores referências do nosso trabalho. Então a gente sabe que esse conhecimento tem um potencial muito, muito valioso, e a gente sabe que aos poucos você vai também começar a perceber isso, e você vai começar a perceber o leque de possibilidades que existe de aplicações em nossas vidas e como a gente pode nos aprimorar e aprimorar todas as pessoas por estar compartilhando esse conhecimento com elas também. Essa aula, ela iria se estender mais, só que a gente percebeu que ela está ficando muito grande, então a gente vai dividir ela e a gente vai responder umas perguntas agora. Lembrando aqui, antes das perguntas, a continuação dessa aula no dia 19/3, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Então, não estava programado isso, mas como a gente achou que ia ficar muito extenso aqui, a gente já está fazendo esse convite agora para vocês. A gente vai enviar a reprise dessa aula
até a próxima semana, no início da próxima semana. Para quem não assistiu ela, vocês podem compartilhar, pedir para que eles se inscrevam no link que vocês se inscreveram lá, que está na descrição do perfil no Instagram do Fractal Science BR. E a gente vai mandar essa reprise para que eles assistam, para que na quinta-feira todo mundo venha assistir com a gente essa aula às 20 horas, na parte 2 aqui da continuação, que está sensacional. Então agora a gente vai responder algumas perguntas que nossa equipe selecionou. Vamos lá. Qual a relação entre a geometria sagrada e psicodélicos? Eu já li diversos relatos, já conversei com diversas pessoas que me disseram que já viram padrões de geometria sagrada nas experiências psicodélicas de ayahuasca, que viram, por um exemplo, uma pessoa usou um cogumelo e olhou para o sol e viu um vector equilibrium no sol, tá entendendo? Eu não sei de verdade qual é a relação científica, eu não posso afirmar aqui qual é a relação, mas eu já vi diversos relatos de pessoas dizendo que usando a ayahuasca viram espirais fractais, a flor da vida, e você pode dizer que isso que só faz parte da imaginação da pessoa, porém pessoas que nunca viram essas geometrias dizem que ao usar esses psicodélicos tiveram visões de diversas geometrias, e eu não sei realmente qual é a relação científica entre esses fenômenos, mas eu sei que existem diversos relatos sobre isso. Eu acredito que, assim, realmente existem poucos estudos, assim, científicos, né, que tragam, né, a geometria sagrada em si, esses símbolos. Ele é uma ciência que a gente vem estudando, e a gente intui que isso, na verdade, seja uma questão de alteração de consciência mesmo. Nós percebemos a realidade através dos nossos 5 sentidos, né? E quando a gente altera a nossa percepção, a nossa consciência, realmente a gente consegue acessar outras coisas que a gente não percebe, né, no nosso estado normal de percepção. Então, provavelmente, isso seja realmente algo que tenha alguma ligação, que seja para se estudar. Mas outra coisa interessante algumas pessoas, aqui teve um comentário da Diana: vejo figuras geométricas no meu olho e depois tenho sensações de estar entrando em outras dimensões. Como vocês explicam isso? Muitas vezes tem um estado de hipnagogia. Eu já recebi relatos de pessoas que, naquele momento entre o despertar e o dormir, onde elas não estão 100% acordadas nem 100% dormindo, elas conseguem visualizar essas formas. Eu já recebi relatos de pessoas que nunca tinham visto ou ouvido falar de flor da vida, mas viam essa forma, né, num estado lá, numa transe, né, que é chamada hipnagogia. Então, isso realmente tem certas coisas que são já explicadas, esses estados, esses momentos que a gente está com a percepção um pouco alterada ali, seja através de psicodélico, seja através de uma indução, um estado de um sono, né? Esse não é o foco da nossa pesquisa, né? A gente está respondendo porque realmente muita gente tem essas dúvidas. O nosso da geometria sagrada está mais associado ao estudo científico mesmo, da morfologia e da lei da vibração. E como essa questão dos psicodélicos é muito difícil de estudar, então a gente não tem como a gente confirmar para vocês a relação do psicodélico com a geometria sagrada. A gente sabe que existem relatos, mas nós não podemos dizer que realmente há uma conexão, que a gente ainda não sabe qual é essa conexão. O que a gente sabe é que existe uma conexão espiritual, né, e científica ali, que está reconciliando os paradoxos, né, tá mostrando para nós que existe algo além da nossa limitação como humano, dos 5 sentidos, né? Então, que essa ciência nos ajuda a também nos permitir estar abertos a manifestações que não sejam físicas ou visíveis sempre, né? A gente então confia que existe uma força espiritual ali regendo, porque
se existem ciclos dentro de ciclos, como a gente mostrou ali nos slides anteriores, existem coisas que estão além do nosso entendimento, que estão moldando também a nossa realidade, que estão influenciando em nossas vidas. Então, a gente não pode simplesmente achar que pode entender tudo, pode compreender tudo, a gente tem um limite, a gente vai explorando esse limite aí até o infinito dentro desse limite, né? Então, mais uma pergunta aqui do Lucas Pimentel. Onde posso aprender o básico? Me interesso muito pelo assunto, mas vejo assuntos muito variados, não sei como começar a aprender. E esse é justamente um dos motivos principais do porquê a gente resolveu fazer isso. A gente quer realmente trazer uma base forte, firme, sólida, para que você perceba todas essas informações que você encontra fragmentada por aí pela internet, né? E assim, a gente tem muitas referências nos nossos estudos também que a gente pode indicar para você. Eu aconselho que você acompanhe os nossos vídeos, olhe os vídeos que já estão no nosso canal, entra lá no fractalscience.org, segue as nossas páginas no Instagram, tanto do Fractal Science BR como Geometria Sagrada e Lights Consciousness. E tem o livro Quadrivium, que é um livro excelente, né? Uma obra organizada por John Martineau, que é fenomenal para quem está querendo começar o básico para entender esses princípios também. O Kybalion, né, também, que ele é sobre hermetismo, mas também ele complementa de forma muito, muito interessante todo o estudo da geometria sagrada e das leis naturais, né? Eu acredito que se vocês forem no nosso site e começarem lendo o primeiro artigo, é uma boa iniciativa, um bom início para começar esse estudo. Tá desde o mais básico até um pouco mais complexo. E para finalizar aqui, uma pergunta muito boa do Carlos Barra. Boa noite, como esse conhecimento pode ajudar no desenvolvimento pessoal e expansão da consciência? A ciência fractal, ela aborda não só como a natureza é formada, mas como nosso sistema nervoso é formado, como nosso metabolismo é formado, como nossa consciência, nossos pensamentos e emoções. Nessa apresentação, a gente se focou mais em como os fenômenos físicos formam as estruturas da natureza. Porém, essa mesma ciência, que é a ciência da vibração, ela pode explicar os aspectos psicológicos e comportamentais nossos. E nós temos artigos explicando sobre isso na nossa última aula. Nós demonstramos um pouco mais do aspecto psicológico dessa ciência através de diagramas. E se vocês acompanharem nossas aulas, vocês vão conseguir ter acesso a essa ciência que explica a lei da vibração na psicologia e na nossa consciência. A geometria sagrada e a ciência fractal, ela possui base na ciência da vibração. E a ciência da vibração não explica só as estruturas, mas também as dinâmicas. Então, a base de toda essa ciência é a ciência da vibração. Então, se você quer expandir a sua consciência, se foque em entender o que é a vibração na realidade. E as nuances dentro disso, né? As percepções, você começa a expandir a percepção realmente, você começa a entender os padrões recorrentes em sua vida, o que é assimétrico, o que é simétrico, né? O que te faz bem, o que não te faz. Você consegue perceber como a sua mente funciona, como suas conexões neurais funcionam, como você aprende algo novo, como você, sabe, é um estudo tão vasto que permite com que você se desenvolva realmente em qualquer aspecto. É como se fosse uma ciência que permite você se desenvolver em qualquer outra ciência. Porque realmente, quando você compreende, quando você vai assimilando cada vez mais informações, você vai percebendo o quanto de conhecimento aquilo ali tem para nos desenvolver, tanto intelectualmente, quanto expandir a nossa consciência, né? Então é isso, pessoal. Se inscreve no nosso canal aí do Fractal Science. Deixa o seu gostei aí, se você gostou. Deixa seu comentário. Esperamos que vocês tenham aproveitado muito aí. A gente viu que tem bastante comentário aqui.
Agradecemos a presença de todos. Não esquece a nossa próxima aula, porque essa aula aqui, na verdade, era maior e ela foi dividida, e vai ter a continuidade dela, e vocês vão conseguir entender com muito mais clareza a manifestação da geometria e como diversas culturas espalhadas pelo mundo estudaram essa ciência. E nessa aula do dia 19/3, próxima quinta-feira, às 20 horas, a gente vai mostrar diversas aplicações da ciência fractal em várias áreas de estudo na ciência e como realmente essa ciência fractal está revolucionando o mundo e como você pode ser um protagonista disso junto com a gente. Valeu? Então, muito obrigado aí pela presença de todos que ficaram até o final e até o próximo vídeo.